Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre toyotismo aqui no canal Luz Câmara Produção. O toyotismo surgiu em um contexto histórico muito complexo. Devido à Segunda Guerra Mundial e às grandes perdas que o Japão teve devido aos ataques nucleares das bombas de Hiroshima e Nagasaki, foi-se necessário desenvolver um modelo de produção que recuperasse as suas indústrias. Com isso, o toyotismo foi se desenvolvido visando ter o menor gasto possível, o menor estoque e uma melhoria contínua, que vamos explicar mais à frente de maneira mais detalhada. O mercado japonês no pós-guerra estava muito pequeno, uma vez que o país não tinha capital para impor matéria-prima nas indústrias. Por isso, a necessidade urgente era conseguir fabricar com o menor custo possível, visando maior lucro e ter o menor custo em suas produções. Ainda na década de 1950, Eiji Toyoda visitou algumas fábricas norte-americanas. A fim de melhor conhecer os seus respectivos processos produtivos, lá se deparou com empresas gigantescas que detinham grandes espaços para a estocagem de produtos industrializados. Ao fazer as suas constatações, Toyoda não demorou em perceber que o Japão, vivendo um complicado período pós-guerra, não conseguiria se adequar àquele modelo industrial. Esse foi o início para que mais tarde ele viesse a idealizar um sistema em que a produção ocorresse de forma mais flexibilizada. Mas além das condições geohistóricas, para o sistema toyotista existir, também era necessário um avançado sistema tecnológico nos meios de transporte e comunicação, algo impensável nos tempos em que o Fordismo havia sido idealizado. Isso porque a rapidez do deslocamento e no fluxo de mercadorias era uma das bases para que a produção flexibilizada fosse direcionada para o consumo sem atrasos. Diante desse contexto, o toyotismo foi criado pelos engenheiros Taishi Ohno, Shigeo Shingo e Eiji Toyoda entre os anos de 1948 e 1985 e aplicado nas fábricas de montagem de automóveis da Toyota, que daí foram desenvolvidas algumas características e ferramentas do toyotismo, como just-in-time, o uso do Kanban, o sistema de abastecimento e controle de estoque, a divisão do trabalho por células e assim também o Kaizen, o aprimoramento ininterrupto das operações de negócios, motivados pela inovação e evolução do sistema. Sobre as características, um dos primeiros pontos para se alinhar dentro do toyotismo é o estoque. Não era possível ter estocagem nesse modelo, que era uma das preocupações, e é onde entra o just-in-time, que é o modelo de pronta entrega, ou seja, a produção no tempo certo. A produção se adapta à demanda do mercado, o que evita a acumulação de estoques desnecessários, que era uma característica do Fordismo. Então, a indústria vai produzir aquilo que o mercado quer no momento. Com o just-in-time, a produção fica mais enxuta e com isso a gente pode pensar que a produção é mais lucrativa. Para produzir de acordo com o que o mercado quer e pede, para que o sistema de just-in-time ocorra de forma eficiente, é preciso que a rede de comunicação e a rede de transporte funcione bem. Outra característica é a questão da mão de obra qualificada. Enquanto o Fordismo mantinha um número grande de trabalhadores e víamos uma divisão muito clara do trabalho, onde um trabalhador fazia uma única tarefa, o toyotismo vai contar com poucos trabalhadores, mas trabalhadores qualificados. Então, o trabalhador é polivalente. Ele deverá conhecer o todo da produção, mesmo tendo um conhecimento específico. Nas fábricas que seguem esse modelo toyotista, a gente não vê aquele único trabalhador especializado. Vemos equipes, e essas equipes são separadas por funções, coordenadas por áreas específicas e elas acabam competindo entre si. Então, dentro do sistema just-in-time, um dos grandes elementos do modelo de produção toyotista é a questão da terceirização. Hoje, terceirização é uma palavra super comum no nosso cotidiano, mas foi dentro do modelo toyotista que surgiu a ideia de fragmentar a produção, e isso implica em outra característica que é a desconcentração industrial. Então, as indústrias se fragmentaram e começaram a contar cada vez mais umas com as outras, com as terceirizações e com as outras formas de contratação, ou seja,
As empresas começaram a se repartir em várias partes pelo mundo. Além disso, teve a busca por mão de obra mais barata e uma legislação ambiental flexível em países subdesenvolvidos. E o que tudo isso significa? Significa que, no geral, as sedes empresariais ficam nos países desenvolvidos, enquanto os países subdesenvolvidos recebem parte da indústria, como extração de matéria-prima e os setores secundários da economia. Entre as características principais do toyotismo, temos que destacar as inovações tecnológicas que aconteceram e que permitiram uma nova ampliação de rede de comunicação e de transporte. Além do mais, a indústria ela se torna mais moderna e algo que começa a acontecer bastante é a robotização e a automação, que acaba substituindo funções por máquinas automáticas. Então, o uso de máquinas muito sofisticadas e robôs na linha de produção é uma característica marcante e, sem dúvida, foi copiada por diversas empresas do mundo inteiro. E aí, você já ouviu falar de um produto que fez muito sucesso durante anos e depois inesperadamente saiu de linha? Então, a resposta está em mais uma característica do toyotismo, conhecida como obsolescência programada. Para quem não sabe, essa obsolescência provoca a quebra do produto depois de um determinado tempo, e isso significa movimentar bastante o capital. Um exemplo é a máquina de lavar roupas. Quando criada, ela durava muitos anos, mas as fabricantes notaram que venderiam apenas um número limitado de unidades. Por isso, passaram a disponibilizar no mercado modelos menos duradouros e com uma eficiência menor, embora o objetivo do eletrodoméstico continuasse o mesmo. Então, os produtos são personalizados e diversificados no toyotismo. E isso quer dizer que, para produzir um produto, a indústria também cria demanda, cria novos desejos, novas necessidades e também faz produtos cada vez mais específicos para cada cliente. Por exemplo, vocês sabem que a Fanta ela possui mais de 80 sabores? Aí você me pergunta, por que no Brasil só tem laranja e uva? Porque essa é a demanda do mercado brasileiro. Se nós fôssemos apaixonados por abacaxi, com certeza teria Fanta abacaxi no Brasil. Ficou claro? Por todos esses motivos é que o toyotismo é conhecido como sistema de produção flexível. Não se esqueça, flexível ele muda a partir da mudança do mercado. Então, o just-in-time permite que a produção seja alterada a qualquer momento, uma vez que não existe estoque de matéria-prima ou de produtos prontos. Outro elemento importante dentro dessa flexibilização é uma preocupação com a qualidade. Agora, os Toyotas não vão pensar apenas em quantidade de produtos, eles também querem qualidade. Mas todos os mecanismos que eles têm à disposição os favorecem. Afinal de contas, é uma linha de montagem robotizada, uma mão de obra superqualificada, sistemas de comunicação e transporte avançados. Isso tudo permite que a qualidade seja, sem dúvida alguma, um elemento de foco na produção industrial. Por esses motivos que o sistema toyotista ganhou força desde os anos 80. Então, hoje ele está presente em todas as empresas. O toyotismo introduziu diversas inovações no modo de produção ao redor do mundo. Foi graças a esse sistema de produção que os bens de consumo passaram a ser produzidos de forma personalizada, como é o caso dos automóveis, que possuem uma produção personalizada até os dias atuais. Entre as principais diferenças em relação ao modelo anterior, o Fordismo, podemos citar a criação de um sistema de produção versátil, uma estrutura baseada em inovação, gestão de trabalho e mecanismos de controle interno das empresas. Houve também uma redução no número de trabalhadores, visto que a partir daquele momento um operário controlará várias máquinas. Aumento na diversidade de produtos para poder atender às demandas diversificadas. Incentivos à produtividade, com prêmios, folgas e outros benefícios. E a redução dos estoques para acompanhar a demanda, visando no aumento da qualidade do produto oferecido e na redução de prejuízos de um estoque parado. Então, pessoal, esse vídeo foi feito por Pedro Felipe, Isamara Nascimento, Gisela Ribeiro e edições por Brisa Esca. Qualquer dúvida é só deixar um comentário no vídeo e não esqueça de apertar o sininho e deixar o like.